Olá, pessoal, boa noite. É, Vamos iniciar agora, então, a oitava reunião do Fórum de Cultura Alimentar e Gastronomia, reunião virtual, é, pós-pandemia, né? A gente ficou um tempo aí parado por conta da pandemia, enfim, tudo meio que parou, o poder público ficou só em modo pandemia, né? Modo Covid. E aí a gente também deu uma parada, o Comuc, né, que é a instância a qual a gente está ligada, ele também estava parado, né, assim, depois voltou com reuniões virtuais, e então agora a gente retoma as reuniões do fórum para poder dar seguimento enfim, aos projetos que a gente, enquanto conselheiros, eu e Flávio, a gente traçou, né. Queria agradecer a presença de todos e todas, pessoal do Saliva, principalmente, que aceitou participar com a gente da reunião, e para poder somar, enfim, e gerar boas discussões aqui a respeito desse tema tão intrínseco, né, que é a alimentação com educação, em todos os sentidos, né. Bom, eu vou dar um breve início, assim, explicando mais ou menos o que vem a ser o fórum, né, para situar. Depois o Flávio vai entrar com mais ou menos uma outra parte, que é quais são os objetivos do fórum. O, o, o fórum faz parte de uma esfera de ações que surge quando cria-se o Plano Nacional de Cultura, né? Então, esse Plano Nacional de Cultura é um emaranhado, um apanhado de regras e de diretrizes para nortear a política cultural no Brasil. É a esfera federal, né? Então, abaixo dela funciona como um guarda-chuva, né? Abaixo dela ela vai se desvencilhar em planos setoriais nacionais, né? Em cada setorial música, cultura alimentar, teatro, dança, enfim. Vai ramificar para os estados. Nos estados, a gente também tem essa mesma estruturação, né? Você tem os planos estaduais de cultura ramificando nos seus setoriais e ramifica para o município. Quando chega no município, a gente tem uma ramificação também de setoriais. E cada setorial fica responsável por promover ações para o desenvolvimento do segmento nessa esfera municipal. Então, a gente está no município, a gente está incumbido, junto ao Comuc, né, de criar um fórum para elaborar um plano municipal de cultura alimentar e gastronomia para a cidade de Belo Horizonte. Beleza, essa é a premissa, né? Então, dentro dessa premissa, a gente tem que iniciar conversas com o segmento, com o setor, para que ideias vão surgindo, para que proposições venham surgindo, para a gente criar realmente um caminho, né, para que as políticas públicas possam andar e que elas sejam aplicadas de fato no lugar onde a gente vive, né? Foi se criado um plano municipal de cultura, teve uma conferência municipal de cultura para, enfim, ir atualizando esse plano de tempos em tempos. Foi o ano retrasado e o ano passado, ela não terminou, enfim, por alguns problemas lá na secretaria, mas ela deve seguir aí, acho que é quinquenal a revisão do plano, né? Porque as políticas públicas, elas são dinâmicas, elas acabam mudando, e aí a gente precisa se atualizar as políticas públicas e as formas de fazer essa política pública acontecer. A gente iniciou o ano passado o ano retrasado, na verdade, com algumas reuniões do fórum. A primeira foi bem assim, para saber mais ou menos para que lado que a gente ia seguir, como é que a gente ia fazer com essa proposta. A gente fez lá no Museu da Moda, de dar uma descentralizada e tentar conversar com atores, com agentes, né, culturais da cultura alimentar mesmo, em gastronomia, fora desse eixo mais central, né, onde as pessoas já têm uma visibilidade. A ideia nossa era procurar essas pessoas nos bairros, através das regionais, e fazer um contato com elas, a fim de realmente, né, enfim, entender como é que a cultura alimentar se dá, né, nesse espaço ali onde eles atuam.
não é uma tarefa fácil, a gente conseguiu mobilização, mas, assim, tem muita gente que ainda não conhece o fórum, enfim, e que isso acaba esvaziando um pouco a participação, mas eu acho que isso é uma construção também. A gente vai construindo ao longo do tempo, enfim, conhecendo essas pessoas, contactando, fomentando nelas essa vontade de participar, enfim. E aí a ideia foi sair para as regionais, né, para os centros culturais, com temas específicos. A gente falou sobre inclusão, gastronomia e inclusão, falou sobre segurança alimentar, falou sobre... nossa Senhora, agora eu não vou lembrar de todos, mas foram 7 reuniões. E nessas reuniões a gente foi já ganhando, né, pessoas para compor o fórum, né? Eu até estou vendo algumas aqui que participaram até de mais de uma reunião, né? E isso é muito legal. Aí, mas essa parte é a parte mais de mapeamento mesmo do setor, assim, e de tentar achar pessoas que estejam com um propósito meio que mais ou menos seguindo para o mesmo caminho que a gente estava querendo seguir. E estamos querendo seguir, né? Que é o que é de descentralizar mesmo as políticas públicas e descentralizar o local onde a gente vai encontrar pessoas que a gente dialoga, né? E, enfim, e nisso a gente começou já a elaborar um esboço de minuta desse plano, que a gente vai depois apresentar, aqui não estou com ele aqui agora, mas logo, logo a gente vai apresentar nas redes sociais do fórum e tudo mais. E aí, a ideia já a partir desse ano é já começar a formular ideias para a composição do plano, né, de cultura alimentar e gastronomia, plano setorial. E aí a gente conta com todos vocês, enfim, no sentido de expor ideias, enfim, trazer pessoas que queiram contribuir. É um trabalho que é voluntário, né? Assim, a gente não tem remuneração nem nada, a gente faz porque a gente acha que a nossa cidade ela precisa desses empurrões, né? E é legal que a sociedade civil participe desse processo, porque como a gente vive numa sociedade onde a gente tem essa, né, a democracia representativa, então a gente meio que fica nessa coisa, o fulano lá me representa, mas a gente tem que participar também, que eu acho que é aí que as políticas públicas elas se dão mais enraizadas no que a sociedade precisa, né? E no que ela almeja enquanto sociedade. Então, a gente inicia esse processo desse ano já pensando em construir alguma coisa. No ano passado, a gente estava mapeando, agora a gente já quer construir. E aí, nesse sentido, a gente chamou o Saliva, né, para participar, porque surgiu durante as conversas, né, no grupo, pelo menos, acho que já fizeram uma reunião também sobre esse tema, do tratar a educação, essa relação da educação com a alimentação. E aí, eu lembro logo quando surgiu, eu falei assim, poxa, a gente namora esse tema, assim, já há um tempo, e eu acho que talvez agora é a hora da gente falar sobre ele. E aí vão casando coisas, né? Tipo, vem aí o ataque ao guia alimentar, enfim, a gente tem vivido momentos tenebrosos, né? Mas eu acho que são conjunturais, isso uma hora passa, a gente, como diz uma amiga, a gente tem que tentar se manter né, firme ali para não perder espaço, que ganhar espaço a gente não vai ganhar agora, é o mínimo de perda possível para quando a gente conseguir retomar um mínimo de bom senso, né, nas políticas públicas, a gente consiga avançar aí com pautas muito importantes que precisam avançar. Não só no âmbito da cultura alimentar e gastronomia, mas acho que em todas as áreas. Bom, a ideia do fórum é mais ou menos essa, e com base nisso, a gente propõe algumas ações para o ano que vem. Aí agora eu vou chamar o meu colega Flávio, ações e como que isso vai dar, e dar alguns outros informes para a gente seguir com a reunião. A gente tem meio que um esboço, depois eu vou pedir para o Flávio, eu mesmo posto aqui, eu nunca participei do Zoom, cara, eu conheço mais aquele outro aplicativo, mas se eu não conseguir, o Flávio coloca aqui o chat, achei, e aí, para vocês saberem mais ou menos como é que vai se dar o processo aqui, como se fosse uma pauta mesmo, uma sequência das ações aqui do fórum essa noite. Então, Flávio, a palavra é sua. Obrigado, Lucas. Pessoal, o Lucas já fez uma boa apresentação aí do que é o fórum, né?
A gente segue com o fórum esse ano, na nossa primeira reunião desse ano, né, Lucas? Nós não tínhamos feito ainda nenhuma reunião. A ideia é seguir nesse modo virtual até que seja possível, num futuro mais certo, reuniões presenciais. A gente entende que é uma forma também de estar incluindo pessoas que às vezes não conseguem participar de outra forma. Por isso mesmo, em outras ocasiões, a gente pode estar fazendo a reunião em horários diferentes, né? Muita gente reclamou que esse horário estava dando aula, que não conseguia participar, mas faz parte da nossa ideia realmente fazer essas reuniões não só de forma itinerante nos centros culturais, quando for possível, mas também com horários alternativos para que mais pessoas possam contribuir e participar. Como o Lucas disse, a gente vem fazendo essa construção já há 7 reuniões, essa é a 8ª, sempre com algum tema que possa ser no futuro utilizado dentro de um seminário que a gente pretende realizar para fazer o plano de cultura alimentar e gastronomia da cidade, que funciona como uma forma de roteiro das políticas públicas do setor, para que outros grupos, não só os setores, né, da cultura em geral, mas o setor da cultura alimentar, para que outros políticos possam fazer essas políticas públicas. Me embolei um pouquinho aqui. Porque entra na tela algumas imagens de outras coisas, que a gente está online, né, e a gente já fica enlouquecido olhando 10 coisas ao mesmo tempo. Desconcentrei. A gente teve o prazer, né, de já ter esse contato com o pessoal do Saliva, que é um grupo que vai se apresentar agora para a gente, né? Como o Lucas disse, eles estavam tratando desse tema já nos estudos deles desse mês, né? E a gente achou uma ótima ideia juntar esforços aí e estar promovendo essa primeira reunião. A gente tem, no momento, 18 pessoas na sala. Algumas pessoas entraram como palestrantes pelo grupo Saliva e outras 7 pessoas eu promovia palestrantes para que possam estar pedindo a palavra e comentando sobre o tema, caso desejem, né? Basta só estar comentando no bate-papo ali, ó, quero a palavra, eu vou estar tentando acompanhar e passando a palavra para cada um. Nesse momento, eu vou passar a palavra para Maria Fernanda, né, que vai estar pelo grupo Saliva, explicando para a gente o que é o Saliva, como que ele funciona, né? E depois a gente vai estar exibindo, depois que ela concluir a fala, a gente vai estar exibindo um vídeo da Patrícia Santana, que é uma professora de uma escola municipal aqui de Belo Horizonte, com quem eu já tive alguma experiência nessa questão de alimentação e educação, e eu convidei ela para contar um pouco desse universo, como que ele se dá dentro das escolas municipais em Belo Horizonte. E, na sequência, a gente inicia o bate-papo aí geral sobre o tema. Fiquem à vontade para pedir a palavra, para comentar, para enriquecer essa fala. Perguntas também vão ser anotadas para passar para esse ou aquela pessoa que falar, né? E para a gente desenvolver isso. E tem uma participação especial no final. O roteiro que ia ser publicado já está falado nesse momento. Maria Fernanda, querida, que saudade de você. Quando que nós vamos fazer outro banquetaço, amor? Saudade demais disso. Abre seu áudio para a gente. Seu áudio está fechado, Maria Fernanda, você tem que abrir ele. Clica no áudio e abre ele. Isso. Aí. Boa noite, Flávio. Boa noite, todo mundo. Pois é, Flávio, eu acho que o banquetaço e vários banquetes que eu amo fazer estão um pouco na lista de proibidões por um tempo ainda, né? A gente não é? gosta de promover esse tipo de aglomeração em que se come com a mão e tudo mais. A gente vai sofrer um pouquinho ainda por um tempo até que esse tipo de reunião seja possível. Mas é isso aí, né? Vamos criando outras formas. Acho que a quarentena tem trazido muitas questões para a gente, assim, né? Inclusive no âmbito da educação, de pensar essa educação e como que a gente pode promover o empoderamento das pessoas a partir das trocas, a partir do compartilhamento de conhecimento, de ideias, enfim. Bom, o Grupo Saliva, ele surgiu de uma conversa minha com a Laís, que está aí escondidinha no escuro em uma dessas janelas. Infelizmente, ela não está muito bem hoje, mas está aí nos acompanhando. Surgiu de uma conversa nossa
Curiosamente, tanto ela quanto eu viemos da Letras, viemos do curso de Letras, fizemos mestrado lá na Letras, no pós-lit, em literatura, e temos esse trânsito na cozinha. E a gente tinha o desejo, existia o Grupo SAL, existe ainda o Grupo SAL na UFMG, que faz essa interlocução entre literatura e cozinha e comida e tudo mais. E a Lala participava desse grupo. Eu flertei um tempo participar desse grupo, mas acabou que a gente, em conversa, a gente decidiu que o que a gente queria era outra coisa, que a gente não queria que esse grupo viesse da academia. Nada contra a gente da academia, até fui de lá já. E até voltaria para o doutorado, mas enfim. Mas a gente não queria. E a gente não queria por diversas razões. Entre elas, porque a gente não queria se prender às burocracias. Então, todas as vezes que a gente tentou criar uma interlocução com o Grupo SAL, foi muito burocrático, entender como que ia ser a relação, como que ia ser... Desde marcar um encontro, estabelecer uma dinâmica, estabelecer um grupo de texto, todo o processo acabava se perdendo uma burocracia que dificultava um pouco o fluxo mesmo das coisas. E, por outro lado, a gente também queria que fosse um grupo aberto. A gente não queria ter que passar pelo aval de ninguém, a participação de ninguém. Porque a gente entendia que era uma conversa que nós queríamos abertas, nós queríamos interdisciplinar, nós queríamos de pessoas que vêm de disciplinas diversas ou pessoas totalmente indisciplinadas. A gente queria a participação da população como um todo e, enfim, foi o caminho que a gente teve. A gente começou a se reunir na Casa Juta, onde eu estava na época, com a minha cozinha, uma cozinha compartilhada junto a outros cozinheiros. Bruno não está aqui. Enfim, a gente começou a reunião lá. Hoje a gente se reúne no Espaço Comum Luiz Estrela, se reunia. O grupo ele passou por mudanças muito grandes desde a sua construção. Então, desde o início, a gente queria que ele fosse um grupo teórico-prático, em que a teoria penetrasse na prática e a prática interpenetrasse na teoria e que essas coisas ganhassem o menor distanciamento possível ao longo do tempo. Assim. A gente começou inicialmente com os textos. Então, muito veio desse início do grupo de textos que a Lala estava pesquisando, em razão do mestrado dela, em que ela trabalhou com Ítalo Calvino. E, com o passar do tempo, a gente foi trazendo outras questões, a gente foi se interrogando sobre a variedade de pessoas que participavam do Saliva e a riqueza que a gente tinha em mãos ali a partir dessa variedade. Então, o Grupo Saliva hoje ele é composto por gente que é por cozinheiro, por professor, historiador, por gente da geografia, biomédicas, enfim, tem um arsenal amplo de pessoas, filosofia, e a gente entendia que a gente queria aproveitar também essas pessoas ali e o conhecimento que a gente tinha ali dentro do grupo para promover essas trocas. Então, a gente passou a também abrir isso, né, para que cada um trouxesse textos, trouxesse pesquisas que estava fazendo, questões que estava pensando para compartilhar com o grupo. E uma outra dinâmica que a gente passou a fazer também logo no segundo mês foi o Papilas, o Laboratório de Papilas, que é um laboratório de comida em que a gente faz experimentações em casa e a gente compartilha no mesmo espaço, numa troca. A gente sempre fez isso porque na Juta mesmo a gente nem tinha como muito cozinhar ali, então, e também pela dinâmica das pessoas, profissional, às vezes ficava difícil cozinhar no espaço. Então, as pessoas um pouco, a partir de uma provocação, de uma proposta, elas experimentavam em casa e a gente trazia isso para uma mesa, para um banquete, em que a gente brincava um pouco ali de experimentar a combinação entre os itens, falar um pouco do processo de como a gente construiu aquela receita, e se deliciar e conversar, e a gente já experimentou descrever sobre o processo de experiência do comer ali em torno daquela mesa.
enfim, foram coisas que foram se construindo, assim. Então, o Saliva é um grupo extremamente não fixo, assim. É um grupo em que a gente se permite mesmo modificar ao longo do tempo, assim, nessas experiências. A gente também depois começou a ter o que a gente chama de... Gente, deu um branco. Estômago-coração, que seria esse encontro que está acontecendo agora. Que é quando a gente convida alguém de fora para vir falar com a gente sobre algum assunto. Então, assim, enfim, estou só apresentando um pouco como que ele funciona, dizendo também que ele é um grupo aberto para qualquer pessoa que queira participar, vindo de qualquer área, com interesse advindo de qualquer lugar, assim, é extremamente aberto. E, bom, no âmbito da educação, eu acho que a gente já engatinhou algumas coisas e a gente tem desejo que esse engatinhamento ele se torne uma caminhada mais robusta ainda. A gente tem desejo de escrever projetos de atuação e tudo mais. Fernanda, eu vou te pedir para guardar, vou fazer cenas dos próximos capítulos. Eu vou trazer o vídeo da Patrícia e, na sequência, você entra contando para a gente como é que foi, né? O debate de vocês até agora sobre o tema, né? Que foi o tema do mês de vocês, não é isso? Todo mês vocês escolhem um tema, não é isso? Sim, a última conversa que a gente teve na realidade foi um debate sobre racismo, assim, que foi extremamente rico para a gente e que eu acho que também é uma pauta primordial na educação, né? Super importante. Tipo, a gente pode olhar aqui e eu acho que é muito importante. Nós estamos com, gente, desculpa aí quem não é fã de astrologia, Mercúrio está em Escorpião. Então, a gente está hoje conversando com o dedo na ferida, assim. Eu queria que a gente olhasse para todos os janelinhas assim, e falassem quantos indígenas tem nessa conversa, quantos negros, quantas mulheres, e que isso fosse um exercício diário nosso, assim, sabe? E sempre que a gente pensar em representatividade dentro de um grupo, a gente pensasse nessa carência de diversidade de voz que os grupos têm. Assim. A gente pode deixar essas pautas para depois aí. Eu também queria, eu não sei se entra antes ou depois disso que você vai colocar. Eu acho que seria legal, vou pegar meio de supetão, mas talvez seria legal o Cláudio, o Fábio, falarem um pouco também do processo de educação que eles, do traslado que eles fazem como professores, né, em relação à comida, assim. Acho que seria rico de falar. Não sei se entra no próximo capítulo, aí você que sabe. Maravilha. A gente começa isso, então, com a Patrícia, que é uma mulher negra, uma ativista do movimento na cidade, maravilhosa. A Patrícia Santana, não sei se você conhece, ela é diretora de uma escola e é professora e já foi diretora dessa escola e vem fazendo um trabalho muito interessante sobre a questão da alimentação e educação dentro dessa escola. Ela não pôde estar presente, mas ela gravou um vídeo contando para a gente um pouco desse universo. E na sequência aí você retoma assim que acabar o vídeo e pode inserir, pode convidar, fique à vontade, né? Eu acho que a ideia é essa mesmo, é um bate-papo menos formal, né? Desculpa te interromper, odeio interromper, né? Mas achei até que contextualizou com a sua fala de pensar em quantas pessoas negras a gente tem na sala. A Patrícia é uma figura maravilhosa que quem não conhece vale a pena conhecer, com um trabalho lindo, e eu vou compartilhar com vocês agora o vídeo dela. Só um instante. Me enrolei aqui um pouquinho, só um instante. Também estou aprendendo a dominar o Zoom. Me desculpem. Vocês estão vendo a tela? Não, né? Só um instantinho. Não. Ai, ai. Essa vida de internet é um eterno aprendizado. Vamos ver se ela entrou agora. Entrou? Não.
Ah, agora vai entrar. Essa é a fofa da Patrícia, gente. Olha que fala mais legal. Vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou Patrícia Santana, sou professora da Escola Municipal Florestan Fernandes, em Belo Horizonte. Atualmente estou na coordenação do programa Escola Integrada. Sou também pesquisadora das relações sociais e educação. Aí o Flávio Donza me pediu para gravar esse vídeo, falando um pouquinho da nossa experiência com essa questão da alimentação, da cultura alimentar, né? Então, assim, desde muito tempo eu tenho muito interesse, assim, por essa questão da cultura alimentar, um pouco levada pelos próprios estudantes quando eu fui diretora da escola. Eles tinham uma ligação com a comida muito forte, assim, do ponto de vista afetivo, então eles ficavam muito empolgados, né? Quando a gente promovia alguma coisa que tinha comida, lanche, e eles sempre demonstraram um interesse muito grande em fazer algum curso, né, de culinária. Então o Flávio até chegou de participar desse projeto conosco há uns bons tempos atrás aí. E aí, durante um tempo, existia na escola um cargo que chamava PSE, que é o Programa de Saúde na Escola. E uma das funções dessa profissional, que é contratado, terceirizado, né, pela Prefeitura de Belo Horizonte, colocado em todas as escolas, ele tinha, dentre outras funções, fazer uma proposta, né, de alimentação saudável, né? Então, dentro dessa proposta, 2 que passaram por esse cargo na escola fizeram uns trabalhos muito interessantes, né, de incentivar a alimentação saudável, de fazer algumas receitas, de sucos, de incluir mais frutas, né, de aproveitar melhor os alimentos. Não fizeram campanhas, trabalho com os estudantes, né, a campanha do não desperdício também, né, porque eles almoçam na escola, então às vezes colocavam muita comida no prato para jogar fora, então foi feito também um trabalho sobre isso, né. Mas infelizmente esse programa acabou, né? Esse programa PSE acabou, acho que 2018, né? Quando entra esse novo presidente, esse programa acaba. Então eles retiram o profissional da escola e essa tarefa de fazer um trabalho com questão da alimentação fica a cargo de professores ou coordenação, é algo que passa assim, meio que transversalmente, né? Alguns professores fazem esse trabalho da alimentação saudável, elas organizam algum evento, piquenique. Ano passado a professora do segundo ano fez um trabalho de piquenique literário, né? Então que ela fazia um piquenique, os meninos levavam lanchas e tal, e eles faziam um piquenique e liam um livro, né, no momento desse piquenique. E eu também tive a experiência durante o ano passado, né, na Escola Integrada, de fazer 2 projetos, que é literatura na cozinha e cinema na cozinha. O que foi esse projeto, que a gente teria continuidade esse ano, mas infelizmente com a pandemia não foi possível. Nós escolhíamos um livro, né? Um livro, e nesse caso a gente dá preferência aos livros com a temática afro-brasileira ou indígena, né? Ou da cultura mais tradicional. Então a gente escolheu um livro que chama As Panquecas de Mama Pania, que é um livro do continente africano. Foi feita a leitura, uma conversa sobre o livro, uma discussão, e depois a gente colocou a receita, né, da panqueca no quadro junto, os grupos de alunos participavam desse momento de leitura, de conversa sobre o livro, e a gente fazia a receita ao vivo com eles, né? Preparava toda a receita. Então nós fizemos a receita da panqueca, trouxemos recheios, eles puderam manusear, ajudar a fazer a massa, ajudar a fazer as panquecas e tudo mais. Então foi um projeto muito bacana, eles gostaram muito. E com relação ao cinema, a cozinha, escolheu um filme também, né, que trata dessa questão, e a gente escolheu Histórias Cruzadas. Tem aquela torta da Minnie, né, aquela torta de chocolate, aquela famosa cena. Claro que a gente fez alguma coisa mais simples, né, pela questão mesmo da disponibilidade de recursos, né. Também a mesma coisa, fizemos a discussão e tudo mais, né, um filme muito bom para fazer essa discussão racial, e também a questão da comida. Então eles gostaram muito. E a gente teria continuidade esse ano, né? Mas infelizmente não conseguimos. Então foi mais ou menos isso o nosso trabalho. Espero que vocês gostem. Legal, né, Fernanda? Muito. Olha, a Florestan Fernandes é uma escola referência no município, né?
Eu tive chance de trabalhar com ela num projeto há uns anos atrás, e é uma semente plantada. A gente vê que não é escola referência à toa, tem trabalhos sendo feitos muito legais que abordam a questão da alimentação nessa escola. Muito legal, né? Eu acho que é um ponto de partida muito bom, assim, levar essas coisas para a escola. Existe uma lacuna muito grande na escola, que é, para além de várias coisas que são faladas sempre, né? De relacionar com o universo do aluno, relacionar com o contexto do aluno, que é muito legal e tudo mais, mas essa ponte teórica com Freire, assim, ela acaba tendo uma consolidação muito pequena na medida em que a escola não é uma ferramenta de autonomização do sujeito, né? Tornar o sujeito autônomo, né? Você aprende matemática, mas você não entende, você não sabe o que é pagar aluguel, como que paga aluguel, como que calcula algumas coisas básicas que a gente precisa lidar num sistema burocrático enquanto adulto, né? A gente não faz essa ponte, assim. Para mim, essa questão da autonomização é das coisas mais importantes de se pensar quando eu penso em educação. É tipo assim, como cozinheira, eu gostaria de não fazer falta quando eu morrer. Eu penso mais ou menos por aí. Não sei se você queria comentar também alguma coisa, um pouco mais desse trabalho que ela apontou, se tem isso dentro da esfera do que vocês têm pensado no fórum, enquanto ampliação, talvez, desse projeto, ou outras roupagens? Na verdade, Fernanda, eu queria só contextualizar, dentro das pesquisas que a gente fez, e já tem um tempo, né? Eu não sei se os participantes sabem, a gente tem uma lei federal, que foi sancionada em 2018, é a Lei 13.666/2018, que sancionou que todas as escolas tinham que ter, né, dentro da sua grade curricular, a questão da alimentação saudável, da nutrição, né, a alimentação como uma matéria mesmo, né, dentro das cadeiras da biologia, química, essas coisas, mas que isso foi sancionado. Para minha surpresa, no conversa, inclusive com a própria Patrícia, né, as escolas nem sabem que existe isso, né? Já desde que a gente estava fazendo a revisão do plano de cultura, eu entrei meio naquela época para o conselho e a gente pediu que isso constasse do plano de cultura da cidade, né? Um empenho para que esse tipo de coisa acontecesse de fato, né? É uma lei federal, né? Mas a gente ainda depende também da raça, né? Das professoras, das pessoas das escolas, para fazer isso, como ela mesma cita, né, a dificuldade de recurso é muito grande, né? Agora, então, com todo esse novo universo, é muito mais complexo de fazer essas coisas acontecer, mas eu entendo que se uma lei dessa é mais publicizada, né, se a gente, como sociedade civil, cobra mais isso do poder público, a gente consegue levar isso para as escolas, né? Eu, como vocês, acho que é essencial que a gente trate desse tema dentro das escolas de ensino fundamental, básico. Eu acho que é muito importante, desde cedo, a gente trazer isso para a formação, né? Na verdade, a gente tá numa guerra, né, com as grandes indústrias que nos impõem midiaticamente o consumo de alimentos que não deveriam ser, né, tanto consumidos assim por questões culturais nossas mesmo, né? E talvez se a gente nos empenharmos nessa luta, né, para que essa discussão comece bem cedo dentro da formação, né, educacional, quem sabe a gente consegue trazer mais pessoas e ganhar um pouco mais essa guerra, porque eu acho que a gente diariamente trava ela de forma muito heróica, mas é muito difícil, né? As grandes indústrias são muito poderosas, a mídia está a serviço delas por questões financeiras, né? E o nosso alimento, a nossa cultura alimentar, de fato, ela acaba sofrendo releituras por parte desses grandes grupos, né, para nos empurrarem de volta o que talvez fosse um alimento nosso, mas que já não é mais, né? Então, assim, era isso que eu queria comentar, a questão da lei, né? Você falou de convidar algumas pessoas também para falarem da sua experiência e tudo. Se você quiser fazer isso agora, vamos ver o que eles também têm para contribuir. Sim, sim. O que vocês acham? Vocês puxam aí agora? Quem gostaria de começar? Levanta o dedo aí.
Fábio, Cláudio, gostaria de trazer um pouco do trabalho que vocês têm feito de interlocução? Podemos sim, eu posso fazer um relato de experiência. Vocês me escutam bem? Eu estou escutando bem. Beleza. Então, bom, gente, boa noite. Meu nome é Fábio. Eu sou membro do Grupo Saliva também. E nas horas vagas, professor também, né, lá na UFMG, da Geografia. Eu queria, na verdade, não é nem fazer um relato da minha experiência, é contar um pouco como que esse tema da educação surgiu, né, da relação da educação e da comida surgiu nas nossas conversas, porque tem uma trajetória aí que diz muito sobre o porquê chegamos até aqui, né? Quando a gente iniciou o ano e nesse ambiente aí virtual de ter que fazer as reuniões e não poder mais, né, nos encontrarmos lá no Estrela, a gente fez um movimento de intensificar os encontros e começamos a nos encontrar em torno de 3 vezes por mês, né? Então a gente tinha, a Nanda contou aí para vocês, íamos convidados, às vezes líamos textos e às vezes partilhávamos essas experiências aí do cozinhar, né, do falar sobre o processo. E aí a gente tinha meio que um tema definido para começar a partilha do ano, as nossas conversas, que era falar um pouco sobre essa perspectiva de pensar a cozinha brasileira a partir da nossa bio e geodiversidade. Então, como é que, dentro, né, das diferentes paisagens que nós temos e da ocupação delas, essa cozinha foi se construindo. Então, tinha uma certa relação, né, com a história da alimentação. A gente tinha, do ano passado para esse, a gente tinha meio que se endereçado para esse tema. Só que aí, uma pessoa de Saliva, que é uma pessoa que fica caladinha muitas vezes e quando fala coisas incríveis, a Silvia, que está aqui, logo na primeira reunião que a gente estava conversando sobre isso, a Silvia fez uma questão fundamental. A Silvia perguntou assim: gente, vocês não estão incomodados com esse momento e não se sentem um pouco, né, assim, incomodados de falar sobre esse assunto quando a gente teria outros tão importantes para discutir agora que tem relação com essa relação com a comida, essa relação com a cozinha estabelecida por esse momento, né, que a pandemia está trazendo para todo mundo? E como o Saliva ele tem essa proposta, né, ele é muito fluido, a gente acaba colocando temas a partir, né, desse movimento. A gente começou a ir nesse caminho. Então, a gente foi pensando as nossas relações com a comida nesse momento, e aí a gente trouxe a indústria, a gente trouxe os discursos sobre alimentação, a gente trouxe a apropriação na academia da pesquisa, né, pelo financiamento externo, em alguns casos, trouxemos a mídia, o marketing e trouxemos o racismo. E aí, em todos eles, uma coisa que aconteceu que foi muito interessante é que ficava todo mundo inquietado, assim, meio problematizando qual que era a saída, né? Já que a gente estava vivendo isso tudo. E de uma forma meio que unânime, em todas elas, a educação sempre apareceu, sempre soou como uma saída para resolver todas aquelas questões e aqueles problemas que a gente estava colocando ali, né, dentro daqueles temas. Então, foi nesse movimento que a gente falou, não, então a gente precisa também conversar, né, sobre o que é esse processo de educação aí relacionado à comida. E aí, seja ele em espaços formais e em espaços não formais também, né, com esse processo da gente pensar que não é só a sala de aula, mas é a educação como um ato, né, de construção aí desses sujeitos e da sua autonomia. Então, a gente caminhou nesse sentido, né, a construção de uma relação com a comida pensada através da educação, através do ato de comer, que eu acho que é um ponto que a gente tem que conversar sobre ele, né? Comer é um ato político e ele é também, a educação tem que se apropriar disso e conversar sobre isso, né?
e de pensar o comer e pensar a comida, né? Porque eu acho que é isso que vai trazer todas aquelas outras conversas. Na minha experiência como professor, eu trabalho com solos. E, num determinado momento, eu percebi, em sala de aula, que eu conseguia acessar muito mais os estudantes e conseguia discutir muito mais as questões sobre os solos, né, que a gente tem no território brasileiro, se eu fizesse isso através da comida. Então, eu comecei um exercício de levar comida para a sala de aula. E era um movimento muito engraçado, porque né, o estudante não está preparado para você chegar com uma bacia com alguma coisa para comer, começar a comer daquilo e dali a gente começar a falar de geologia e de solos a partir daquele alimento. Então, foi uma experiência muito interessante, né, que me rendeu aí, os frutos foram muito bacanas, né? E é isso, eu acho que a gente chegou até aqui dessa forma. Eu acho que é legal a gente colocar isso, porque eu não sei, a gente tem uma visão muito otimista, né? Eu falo por mim, mas eu sei que colegas do grupo também pensam assim, né? E aqueles que quiserem aí, que a educação ela pode ser um motor de transformação muito importante. Eu sempre pensei nisso, é por isso que eu virei professor, né? Mas, para além disso, a gente, na relação com a comida, é o que a gente acredita e eu acho que foi isso que nos movimentou, né? Então, era isso, para começar, né? Depois eu vou batendo mais prosa com vocês. Fernanda, mais alguém que você quer convidar? Seu áudio acho que está aberto. Tá. Eu acabei de abrir. Eu começar a falar, eu vi que estava mudo. Bom, obrigada aí pelo panorama. E foi ótimo você ter feito essa perspectiva, né, de como que a gente chegou aí, né, Fábio? E é isso, nessa variedade de pessoas que tem no grupo, assim, não só de formação, de atuação, mas de linha de pensamento e tal, a gente tem pensado muito essa educação como saída e uma educação que atravessa diversas formas, né? Não apenas dentro da instituição, mas como que esse processo se dá na medida em que você pensa uma educação do sabor, na medida em que você pensa os processos produtivos antes de chegar ao alimento, quando você volta um pouco atrás do prato e desmonta ele enquanto algo que transitou de um espaço a outro, como algo que foi plantado, que foi aguado diariamente, que foi colhido, enfim, todo esse processo ao qual se relaciona a comida, né? É muito curioso como que a comida, não só por ela ser substancial à vida, assim, mas até pelo número de vezes, a gente come muitas vezes ao dia, e isso significa um giro na economia muito grande, significa um atravessamento muito grande na nossa construção social, assim. Então, é muito curioso pensar como que o alimento ele está relacionado a quase todas as questões políticas, sociais que a gente possa começar uma discussão. Quase todas elas. Assim. E, bem, eu queria ver se o Cláudio queria falar alguma coisa sobre... Ele pediu a palavra, a gente pode passar para ele agora. Eu vi, pois é, por isso que eu depois eu posso comentar alguma coisa a partir da fala dele. Cláudio. Beleza, boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo, beleza? Sim. Se por acaso picar o áudio, eu desligo o vídeo, que fica mais tranquilo. Bom, primeiro agradecer, né, a reunião de hoje, esse fórum de hoje, que vai ser muito engrandecedor para a gente, para as discussões do Saliba, para as discussões do fórum e tal. E aí, pensando, né, no que Nanda falou também sobre o grupo, que o Fábio também complementou. Bom, na minha experiência, eu sou da rede privada e na instituição atual a gente tem um espaço, né, a realização
de algumas práticas na cozinha da escola. Né? Eu sou professor de História do Grau 2, então sempre dentro das minhas aulas, eu sempre já planejo uma levada até a cozinha com os meninos para nós produzirmos algo. Né? Desde a organização da compra de insumos até a finalização dos pratos e tal. E esse intuito surgiu, né? Historiador, eu sou cozinheiro também, esse intuito surgiu principalmente a partir da lacuna que eu percebi em sala de aula, que a gente já discutiu às vezes dentro. Cláudio, o seu áudio está dando... realmente entender... Cláudio, seu áudio está dando uma picada. Se você quiser, você pode fechar o vídeo e fazer o áudio, que talvez fique melhor. Beleza, eu desliguei o vídeo. Acho que agora rola. Estão me ouvindo? Coisas do mundo virtual. Estamos ouvindo, mas ainda está confuso. Parece que estava melhor com o vídeo, não estava, gente? Abre o vídeo. Estamos todos tateando nesse novo universo, Cláudio. Se você quiser tentar abrir o vídeo e seguir falando, desculpa aí, foi uma tentativa. A internet está cansada. Tranquilo, a internet está cansada, que hoje foi reunião do sindicato do Cimbro o dia inteiro, então até a internet está falhando agora. Bom, então voltando da lacuna, que eu acho que é onde deu para todo mundo ouvir. A molecada demonstrar uma dificuldade muito grande, uma questão básica, que é entender de onde vem o alimento e de onde vem a comida que eles consomem dentro de casa. Eu trabalho numa instituição, pode ser coisa básica, mas isso era muito assustador em sala de aula. Eu trabalho numa instituição que fica no bairro de Lourdes, então para eles entenderem como que é feito um bife com batata frita é algo de outro mundo. Entender todo o processo de cultivo da batata, de produção, de preparo, de finalização. Então, na de aula, começaram a me direcionar para pegar o conteúdo de história e também levar para a cozinha. Na aula, infelizmente não eram todos fãs da história, de história, da disciplina, então indo para a cozinha foi fácil para conseguir trazer essa molecada para entender o que é essa produção alimentar e como nós dependemos dessa produção alimentar. E aí na fala do Dornas, na fala da Nanda, pelo menos 4 pontos surgiram assim. O Donas falou da questão da lei que já existe desde 2018, não é isso? Não, papai, mas... Ponto que chamou muita atenção para que esse processo seja mais fluido, sabe? Primeiro é uma questão de política pública, e não basta simplesmente a política pública existir, tem que existir um grupo de pensadores, de pessoas atuando política em prática, Uma questão estrutural, que é a própria tecnologia disponível dentro da escola para que a cozinha seja algo próximo da sala de aula, mas próximo no sentido, que junto com um outro pilar, que é de técnica. Não adianta eu simplesmente levar o meu aluno, já que eu estou pensando na cozinha como fortalecimento de idade, de história, de valorização de produto, de valorização da terra, não adianta eu levar para a cozinha, ou pelo menos adianta pouco, ao meu ver, levar a molecada para a cozinha para preparar macarrão instantâneo, com sachê de tempero pronto. Então, esse conhecimento técnico é importante e existe uma defasagem tremenda ser cozinheiro e estar numa sala de aula. Mas ir para a cozinha exige uma certa técnica e isso precisa ser bem trabalhado. E normalmente em escola pública, eu trabalhei durante 6 anos na rede estadual, simplesmente os projetos chegam para nós professores e aí, olha, o filho agora é teu, desenvolva. Mas não existe nenhum treinamento mínimo, nenhuma identificação do professor com o projeto para que o projeto se articule, entende?
E aí uma questão de identidade, realmente, né? Pensar a cozinha na escola pública, principalmente, na privada também, claro, mas na escola pública como uma questão identitária, né? Até que ponto que eu vou fortalecer a identidade local, a questão do território, né? Que os documentos que o Dornas e a Laís divulgaram no grupo, até que ponto isso será fortalecido, né? E como fazer para que isso se fortaleça também, né? E aí já estou finalizando, e eu falo isso nos anos que eu trabalhei no Estado, o governo estadual, na época do saudoso Aécio Neves, ele lançou um programa que chamava PAV, Programa Acelerar para Vencer, que era uma forma de você adequar os alunos que estavam em defasagem, né? Então, o aluno que estava com 15 anos, mas ainda no 6º ano do Fundamental 2, ele cursaria 6º e 7º em apenas um ano, depois passaria para o PAV do 8º e do 9º para poder ir para o ensino médio. Só que não houve preparo para isso, né? Então, os alunos não eram reprovados, os alunos não faziam prova, não existia apoio da coordenação. E eu lembro que, na época, eu e um colega meu, o Leandro, que também era professor de História, nós um dia nos reunimos em casa, numa noite regada a cerveja, para poder fazer o planejamento, porque nem isso nós conseguimos de apoio da instituição, né? Então, beleza, vamos para a cozinha e devemos ir para a cozinha, como devemos ir para o pátio, para a horta, para o quintal, para o terreiro, mas qual a estrutura que teremos para isso? Então, é mais uma briga que a gente tem que colocar dentro da nossa mochila também, né? É isso. Obrigado. O Cláudio tocou alguns pontos aí, né? Que eu acho que dá pontos para algumas dificuldades de pegar uma sanção, né, jurídica e transformar numa praxis de fato dentro das escolas. Aí isso era até uma coisa que eu ia falar aquela hora, eu acabei nas passagens de fala me esquecendo, que é como é que é esse traslado no sentido de construção, por exemplo, de uma infraestrutura para isso se dar. Porque, ok, o professor vai lá e fala assim, olha, você tem que dar aula de cozinha, falar sobre cultura alimentar, não. E aí, existe uma cozinha? Além do preparo, né? O Cláudio já falou bem, assim, além desse preparo, existe uma cozinha? Existe essa infraestrutura? Não existe. No entanto, a gente tem um problema burocrático tão grande que a gente tem uma ociosidade de vários equipamentos que são públicos e que estão ociosos, né? E que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de produzir essa conexão entre esses equipamentos, né? Então, a gente tem centros culturais da prefeitura que tem cozinha? Temos. A gente tem o CRJ, que tem uma cozinha maravilhosa. Eu dei oficina no início do ano, no festival de verão da FMG. A cozinha lá é maravilhosa para dar oficina. Haviam lá, tipo, em torno de 13, 15 pessoas acompanhando a oficina e colocando a mão na massa, assim, não 15 pessoas me assistindo, talk show, microfone, nada disso. Pessoas colocando a mão na massa, picando, produzindo alimento. Então, é uma cozinha, assim, excelente. Extremamente escassa de materiais, né? Ela não tem panela, algumas coisas assim. Então, foram coisas que o próprio festival precisou conseguir para equipar. Muitas vezes, inclusive, mesmo o festival da FMG, ele precisou de contar com frigideiras, por exemplo, de pessoas que estavam na organização, que tiraram das suas casas para disponibilizar os alunos. Então... Fernanda, só um parêntese. Inclusive, eles têm uma demanda antiga que a gente ficou à luta para tentar ajudar por armazenamento. Você lembra que a gente já passou por dificuldade lá, né? Porque não tem câmara frigorífica, as geladeiras são poucas, né? É um espaço maravilhoso, já podia ter esse tipo de estrutura, né? Para quem produz alimento, isso é muito importante, né? Mas, infelizmente, é uma demanda super complexa. Eles chegaram a ter algumas geladeiras que, se não me engano, estão lá estragadas, mas não conseguiram consertar. Não sei se chegou a ver essas geladeiras lá. Mas, quer dizer, um espaço maravilhoso, mas a questão do sucateamento, da falta de estrutura, né, deixa ele limitado, apesar das grandes possibilidades que ele tem. Desculpa o comentário, só para ilustrar mesmo. Sim, total. Acontece muito. Inclusive, lá no CRJ, a cozinha que tem lá, o fogão que tem lá, a geladeira que tem lá, foram doados por um restaurante que acabou e doaram
esses equipamentos para lá. Quer dizer, não foi um investimento do próprio espaço, assim, não foi um investimento público que chegou até ali e equipou o espaço, né? Então, de fato, há essa escassez. Assim. Tem o mercado popular da Lagoinha também, que oferta... Eu estava falando do mercado da Lagoinha, desculpa, eu me embaralhei aqui sobre a questão das geladeiras, né? Ah, mas serve para os dois. Infelizmente. O mercado popular da Lagoinha é um pouco mais equipado. Lá tem uma infraestrutura muito boa. Quando a gente fez o ENA lá, né, o banquete do ENA, a gente precisou comprar alguns motores, 2 motores, né, Silvio? De geladeira para conseguir ativar a cozinha de lá. Mas assim, o equipamento lá é até muito bom, assim, muito bom. Lá tem em torno de 6 cozinhas ativas, uma panificadora gigante, enfim, 6 cozinhas. É um espaço maravilhoso, tremendo. E que lá são cursos, né, de fato, para a população, mas são cursos profissionalizantes. Mas que eu digo é porque, assim, algo que poderia, por exemplo, ser viabilizado é que, para além de ser profissionalizante, isso fosse uma formação oferecida para estudantes de escolas, pensando no formato mesmo até de talvez uma imersão, um dia que os alunos vão e fazem uma turma, fazem uma excursão para um espaço deles e fica ali na escola, passa o dia cozinhando e tudo mais. Enfim, algumas vezes é difícil construir esse equipamento em cada escola, né? E eu entendo que pode ser oneroso e tudo mais, mas enfim, a gente tem equipamentos que, se você junta A com B, você acaba conseguindo criar uma dinâmica disso, né? Então, eu acho que com o que a gente tem de ferramentas, sim, é possível criar essas pontes de acesso a essas vivências com a comida, assim, né, para as escolas. E eu acho que essa idade de formação, né, a criança, o adolescente, elas são fundamentais na construção de um adulto autônomo, consciente daquilo que a existência dele, com que a existência dele se relaciona, porque a gente não conhecer a comida não faz com que a gente não coma. Então, a gente está inevitavelmente fazendo diversas escolhas ao longo da vida no âmbito da comida, no âmbito da política, no âmbito da cultura. Então, não ter consciência disso só nos torna pessoas incapazes de fazer boas escolhas nesse sentido, né? Enfim. Lucas, você pediu a palavra. Sim, é interessante ver, escutar essas, né, experiências de dentro, né, de um equipamento de educação dos professores, né, dito pelos professores, e é interessante a gente notar que na fala da Fernanda, né, a gente percebe que o poder público ele funciona quando ele é demandado. Se a gente não demanda o poder público, ele segue numa inércia, uma certa inércia de poder público, né? Então, assim, uma das prerrogativas do fórum é justamente fazer esse esquentar o ferro, né? Para ele poder envergar, porque ele não se enverga quando ele está frio, ele só enverga quando ele está quente. Então, é fomentar mesmo. E aí, fazer essa transversalidade entre a cultura alimentar e outras áreas, né? De âmbito estadual, municipal, por exemplo, que nem a educação. A educação municipal é muito importante, que é a educação de base, né? E a falta de equipamento é uma coisa um pouco mais complicada, mas eu acho que a gente consegue trabalhar, tentar implantar em escolas, assim, porque quando você leva a teoria para uma prática, seja ela qual que seja, né? Vamos supor, o cozinhar, por exemplo, ou falar sobre os alimentos, você consegue, e a alimentação ela é muito transversal, né? Ela passa por quase todas as disciplinas, ela passa por português, ela passa por matemática, por geografia, história, enfim, literatura, física, né? Química, então tudo ali, numa cozinha acontecem todos esses fenômenos, né? E assim, eu acho que esse é um caminho assim para poder driblar um pouco da falta de estruturação mesmo, que é um problema, né, de verba que às vezes a escola ou de política pública mesmo, né? Mas eu acho que essas intersecções elas são possíveis
e a gente consegue, através de um plano de cultura alimentar para o município, a gente tentar fazendo conexões com essas outras instâncias. A Secretaria de Educação, vamos fazer vamos ver o que a gente consegue colocar dentro de uma escola, né, de cultura alimentar, porque os textos que eu li sobre que eles chamam de EAN, né, Educação Alimentar e Nutricional, eles ficam muito no âmbito da nutrição em si. Tipo assim, esse alimento é bom, esse alimento não é bom, é processado ou ultraprocessado, é in natura. Claro que isso é importante, mas a gente não entra... eu li um artigo de uma pessoa que estava analisando vários artigos que falavam sobre isso, né? Sobre educação alimentar e nutricional nas escolas. E ele diz que nenhum aprofunda na questão da cultura alimentar em si, porque eu acho que é aí que a gente talvez ganhe a atenção de um jovem, de uma criança que está aprendendo, quando ela começa a criar identificação com aquilo, entendeu? E eu acho que é mais fácil dela poder se interessar por todas as matérias, enfim, para poder ser um ser humano um pouco mais consciente, com mais conhecimento, e sem a gente dispensar, né, que eu acho que é super importante, essa questão, né, da cultura alimentar como hábito, comportamento, identidade, aspecto regional, porque é uma luta mesmo, eu imagino, para o pessoal, né, que trabalha com educação fundamental, aí, poder fazer os meninos se interessarem pela escola, né? E eu acho que é um caminho essa extrapolação da teoria para a prática, mas uma prática que a pessoa conhece no dia a dia, né? Tipo assim, cozinhar. Todo mundo vê a mãe, enfim, quem tem uma pessoa que cozinha em casa ou vai num restaurante, né? Vê ali o processo se dando. Então, com certeza tem curiosidade em aprender. Não acho que precisa ser só nesse sentido, assim, de aprender a cozinhar, que é super legal. Todo mundo deve aprender a cozinhar, ser independente na sua alimentação. E esse é um problema também que a gente tem social, né? Um sistema que nos obriga a comer fora, né? Um sistema que a gente não tem tempo de cozinhar em casa. Então, tudo isso, quer dizer, isso é estrutural também, né? A criança aprende a comer miojo, então acho que a comida em casa é miojo. Tipo, você vai comer em casa, vai comer miojo. E essa questão de você não ter tempo mesmo para poder fazer essas tarefas, né, cotidianas, que é cozinhar seu alimento, enfim. É difícil mesmo, né? É uma imposição que a gente leva. Mas, bom, a gente precisa dar uma sequência aqui no nosso cronograma, que já vão para 8h40. Então, Flávio, a gente tinha combinado de ter uma fala da Jo, né, sobre da Aliança da Alimentação Adequada e Saudável, sobre a carta aberta em defesa da lei da cantina saudável, que até o ano passado teve uma discussão, né, do do governo estadual dizendo que não deveria ter interferência do Estado, né, sobre essas questões, com o argumento de que o indivíduo tem que escolher a sua alimentação, né? Ele tem que escolher, mas um indivíduo de 5 anos, ele não tem condição de escolher o que ele vai comer, ele vai ser totalmente influenciável, né? Pelo que tiver ali. É lógico que é muito mais gostoso o menino comer um Elma Chips do que uma beterraba. Ele tem muito mais interesse no Elma Chips por várias questões, né? Então, assim, essa frente, assim, né, da alimentação junto com a educação, a gente tem que dar muita atenção, porque é a formação do gosto, é a formação do hábito de comer, né, do que se come. E aí eu queria muito escutar a Ju, acho que ela está aqui na sala, para a gente ir avançando nesse sentido também. E aí, reforço aqui com os outros participantes que perguntas, quiserem fazer alguma interferência, ver e põe a mãozinha para cima. Tem um negócio de mãozinha ali, ó, que eu não tô conseguindo tirar a minha mais, eu podia baixar. E damos sequência com a Jo. É para eu falar? Bem-vinda, Jo. Pode falar para a gente um pouco sobre a luta de vocês, Obrigada. que eu acho que está super dentro do momento e do assunto. Tá. Ouvi a todos atentamente. Eu tive contato com algumas pessoas aqui no Banquetaço, que foi com a Fernanda, Silvia, e que eu lembro. Banquetaço foi um momento muito importante, né, que fez com que a gente conhecesse várias pessoas que trabalhavam com
alimentação que a gente não conhecia, né, Flávia? E eu tive uma experiência interessante no banquetaço, porque eu fui para a cozinha fazer. Falei assim, eu vou ficar na cozinha, porque tem muita gente ajudando nos outros espaços, mas a comida não pode faltar no dia do banquetaço. Na cozinha, eu era ajudante. E Maria Fernanda foi fazer um prato que eu conhecia há muito tempo, que é umbigo de bananeira. Não sei se o prato é esse. Mas eu me lembro quando eu era criança, que eu morava na roça, deu uma enchente, acabou com as plantações. E o que a gente tinha para comer era um umbigo de bananeira. E isso era extremamente nutritivo, né? Que deu a gente muita sustância para ficar pelo menos uma semana. Travou o áudio, né? Para todo mundo? Sim, travou seu áudio. Jô, deu uma travada no seu áudio. Vamos fazer a mesma experiência que a gente fez anteriormente, né? Tira o seu vídeo, volta ele, porque depois que ele voltou, parece loucura, mas eu acho que melhorou o áudio dele. Nós não estamos te ouvindo, Jô. Esse alimento para nós. Bom, eu... Jô, você está me ouvindo? Pessoal, enquanto resolvemos problemas técnicos, né, eu queria só comentar uma coisa. Como a gente está sendo assistido, né, também pelo Face, e isso está sendo gravado, acho que era interessante fazer uma fala rápida sobre o que é o banquetaço, porque nem todo mundo sabe o que é o banquetaço, né? Silvia, você que participou do banquetaço, conta pra gente o que é o banquetaço. Abre seu áudio e conta para quem está nos assistindo o que foi o banquetaço, até que a Jô volte e dê seguimento à fala dela. Topa? Fernanda, ficou com você a bomba. Não sei se ela está me ouvindo, a Silvia. Tá bom, acho que a Silvia não está escutando. Tá ouvindo, Silvia? Parece que a dela tá, para mim, ela está aqui também paralisada. Deu uma travada geral. Ô, Jô, você conseguiu voltar seu áudio, Jô? Parece que eu estou vendo ela mexer ali. Isso, consegui. Eu estou falando agora pelo celular, agora porque aqui está com jeito. Vamos deixar ela terminar de falar, então. Depois. Lógico. Tem outra pessoa falando, é isso? Não, pode seguir falando. Eu estava pedindo para contarem para a gente o que era o banquetaço, porque como tem pessoas assistindo, nem todo mundo sabe o que é o banquetaço. Mas segue falando, Jô. Agora ficou bem melhor o seu áudio. Sim, o banquetaço ele foi uma movimentação da sociedade civil quando o Conselho Nacional foi extinto. Né? O presidente ele extinguiu o Conselho e alguns programas de segurança alimentar. Então, nós fizemos um movimento em nível nacional, cada estado fazia um. E como que era feito? Além da mobilização, era servido comida de verdade, que é tóxico, dos agricultores familiares, dos produtores orgânicos, juntamente com a frente aí de mineira de gastronomia, que teve a participação também. E, além disso, foram feitas várias propostas de emendas ao projeto de lei que tramitava na Câmara Federal, que conseguimos que os deputados votassem, mas o presidente vetou o artigo que retornava com o Conselho Nacional. O Conselho Estadual, ele existe porque ele foi criado por lei, ele existe desde 1999. E essa discussão que vocês falam da educação alimentar, ela é uma luta de muitos anos, não é de agora. Nós temos essa lei que a gente está lutando pela regulamentação, que é a
072 de 2004 sobre educação alimentar nas escolas. E em 2010 foi também aprovada a 11.947, que é uma lei federal que define que tem que trabalhar a educação alimentar nas escolas. Né? Nós temos hoje um grande número de obesos, e anos atrás a gente não via crianças obesas. Hoje em dia a gente já vê crianças obesas. Então, a educação alimentar, se ela tivesse sido cumprida há mais tempo, provavelmente o número de crianças e adolescentes obesos não estaria do jeito que está hoje, a quantidade elevada que está. Essa lei, todos os movimentos sempre defendeu, todas as conferências. Em Minas Gerais já realizaram 7 conferências de segurança alimentar e nutricional. Todas elas discutiu-se o programa de alimentação escolar e também a educação alimentar. E só em 2018 que nós conseguimos para regulamentar, regulamenta como um todo, né, a questão de nas escolas ser garantido a alimentação saudável, porque também é uma orientação da ONU, né, que as crianças devem ter essa educação alimentar nas escolas. E aí, em 2019, que ele ia começar a vigorar, o governador Romeu Zema suspendeu o programa, o decreto que regulamentava. Foram feitas audiências públicas pedindo retorno, mas eles foram irredutíveis. Na audiência pública eu estive presente, eles, até os próprios deputados assim, desdenharam até os dados de pesquisas da UFMG, e colocaram os ambulantes, né, como que eles iam perder, a causa maior que eles iam perder a renda deles, e de uma certa forma sensibilizar a sociedade para que ela apoiasse a suspensão desse decreto. E ele vem suspendendo e tem um prazo. Ele está suspenso e até o dia 22 de outubro. Então, a gente não sabe o que vai acontecer a partir do dia 22. Se vai, de uma vez por todas, não assumir que o Estado fez esse decreto e que deve continuar com essa política. Então, nosso movimento é esse, é pela cantina saudável, é garantir que nas cantinas sejam vendidos produtos saudáveis e não chips, refrigerantes, salgadinhos fritos, biscoitos. E a gente tem várias formas de substituir esses alimentos e dar condições dessas crianças ter um alimento gostoso, saboroso e saudável, sem ser esses aí da grande indústria alimentícia, que às vezes eu fico até imaginando o que eles colocam nesses biscoitos. Porque um dia eu esqueci um pacote de biscoito, desse passatempo aberto dentro do armário, viajei e fiquei 15 dias. Aqui em casa, lotado de formigas, e nenhuma comeu biscoito. Eu falei, gente, é assustador. E olha que aqui em casa, depois disso, a gente acabou com esses biscoitos, mas eu vejo que ele vende demais. Então, a nossa luta é pela saúde das crianças e da população. Quando a gente fala de alimento, o alimento ele não perpassa só para a disciplina de nutrição. Por exemplo, eu sou formada em Direito, e a gente luta pela alimentação enquanto um direito para a população, né? Deixar que esse alimento seja uma mercadoria. Quando você pensa no alimento que ele é uma mercadoria, algumas pessoas não terão acesso. E quando a gente fala do direito humano à alimentação adequada, é condição
da sobrevivência do ser humano à alimentação e ao alimento. E hoje a gente discute com qualidade, porque a gente sabe que muitas doenças, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são provenientes de alimentos ultraprocessados. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. E aí hoje, nós temos uma lei que cria a política de segurança alimentar, é uma lei desde 2006, e ela garante a produção, e produção com qualidade. Então, a gente trabalha nessa perspectiva da nutrição, do direito, da produção, do acesso, do abastecimento, e para que o alimento não seja uma mercadoria. Porque se você olha a JBS, o alimento para ela é uma mercadoria e um lucro. E aí as pessoas deixam de ser pessoas. As pessoas passam a ser o quê? Cliente deles. Né? Então, assim, clientes ou consumidores, né? Muita gente hoje distingue. Mas aí eles vão comer o que eles oferecerem. Então, eu achei interessante hoje vir essa reunião que o Flávio me convidou para sensibilizar vocês, para vocês assinarem essa carta junto com a Aliança e para a gente garantir que nós possamos propor ao governo e ele aceitar, e a gente sabe que isso só é possível com mobilização e com força mesmo da sociedade civil. A gente sabe que esses espaços de participação popular, ele está muito fragilizado, mas a gente sabe também que a gente não pode recuar agora. Então, a gente tem que tentar garantir isso. O Conselho também estadual foi muito reduzido. Para vocês terem uma ideia, eram 17 técnicos. Ficaram, na época, né, que hoje eu não estou no Conselho mais, ficou só eu de técnica, o Flávio lembra do banquetaço, e continua até hoje uma técnica só. Eu saí, ia contratar alguém para ficar no meu lugar e não contrataram. Então, é uma forma de desfazer a política. E a alimentação, o programa da alimentação escolar, nesse período da Covid, ele foi muito prejudicado porque os agricultores familiares produziram e as escolas não compraram os alimentos dos agricultores, algumas sim, outras não. O que a gente viu foi, ao invés de entregar uma cesta com os produtos da agricultura familiar, foi da JBS, quer dizer, garantindo ainda que a indústria alimentícia ganhe mais lucro ainda até na Covid. Se você vê aí os balanços que foram publicados, a JBS, o lucro dela no período de pandemia foi enorme. Por quê? Porque o poder público comprou, né, as cestas básicas e eles também doaram. Então, Jo, oi? eu queria te pedir, eu vejo que esse assunto pode ser até pauta de uma nova reunião nossa, é um assunto que vai render um bom caldo, para usar um termo de cozinha aí, né? Eu queria te pedir para disponibilizar para a gente no chat, tá? O link para a assinatura da carta. A gente também vai estar disponibilizando isso para o Grupo Saliva e dentro dos grupos do fórum, tá? Acho que é importante, né, esse compartilhamento de informações, somar esforços, né, com as pessoas assinando essa carta nesse momento, né? Isso vai ser importante, a gente gerar um número significativo, né? E acho que vai ser super interessante a gente trocar, né, essas informações nos nossos links. Eu queria que você deixasse para a gente, né, não só o link da carta, mas algum também contato que a gente possa estar fazendo para saber mais sobre a movimentação da Aliança, que eu acho que mais pessoas aqui vão se interessar por isso, tá? Então, a carta eu vou colocar aí. Eu só queria encerrar o seguinte, apresentando a Aliança, que eu ia fazer no início. A Aliança é uma rede
de pesquisadores, de ativistas, de defensores do direito humano à alimentação adequada. Ela é organizada em nível nacional e cada estado tem seu núcleo. Então, o núcleo da Aliança tem 2 anos de existência e a gente espera contar com a parceria de vocês. Obrigada. Ô, João, obrigado você pela fala. Acho que dá um complemento muito legal para o nosso assunto. Disponibiliza esses contatos para a gente e já deixo aqui um convite para que numa outra reunião do fórum a gente traga o pessoal da Aliança, né, para a gente tratar mais profundamente desse tema. Tá? Obrigado demais por ter aceitado o meu convite de última hora, querida. Nada, eu que agradeço. Mais alguma fala? Eu estou vendo a Fernanda ali movimentando, com vontade de falar alguma coisa, não sei. Não, acho que eu queria mais perguntar um pouco para vocês, assim, tá um pouco, não está muito claro ainda para mim como que vocês têm pensado. Eu entendo que vocês colocaram como atores de uma transposição dessa dimensão legal que já existe para uma prática, né? Viabilizar esse acontecimento. Vocês têm pensado, existem projetos que vocês têm feito, que tipo de ferramenta vocês têm pensado em mobilizar? Vocês vão escrever projetos, seja um projeto de cultura, vocês têm alguma ponte com o poder público para viabilizar isso? Eu queria saber mesmo como está esse pensamento em termos de atuação. Assim. Eu queria comentar... Oi, desculpa. Não, pode ir lá. Eu queria comentar o seguinte. O fórum, ele está, nesse momento, utilizando do vínculo que ele tem, né? Apesar dele ser uma organização de sociedade civil independente, mas ele tem um vínculo com o Conselho Municipal e com o Conselheiro de Cultura da cadeira, né? E o fórum ele tem que trazer assuntos para esse conselheiro dialogar com as políticas públicas dentro da questão da fundação. Você, por exemplo, citou a questão dos centros culturais, né? Os centros culturais participam dentro do Conselho Municipal. E eu acho que quando a gente começa a movimentar esse assunto aqui, ele pode reverberar através do conselheiro dentro das reuniões do Conselho, para que a gente possa fazer essas construções. Uma possível a ser feita é essa que você falou, né? Da visitação com aula dentro do Mercado da Lagoinha, né? Da melhor utilização das cozinhas dos centros culturais, para que a gente possa trazer projetos e oficinas, né? Também de cunho educacional. Então, assim, eu entendo que quando a gente conversa aqui, essas sementes vão sendo plantadas, né? Hoje a gente tem a presença de ex-conselheiros, a Celeste é conselheira, mas a gente vai estar reverberando isso não só com os conselheiros recém-eleitos, que no caso é o Lucas e a Ana Vilas Boas, né, que assumem a cadeira agora, mas também com outros conselheiros, porque a gente viu hoje aqui que a gastronomia é bem transversal, né, Fernando? Você viu que tem a literatura fazendo a costura, né? Tem a própria agricultura, tem outras tantas questões que a gente pode ir costurando. No cunho da cultura, né, dentro do Conselho, a gente tem várias outras cadeiras com quem a gente tem dialogado e fica visível que construções possíveis podem ser feitas, né? Então, assim, levar através do Conselho, nesse momento, esse diálogo, né? E a gente entende que o fórum ele pode fazer reverberar essas ações, ele pode trazer ideias para construções, né? Seja através do Conselho, ou seja da gente mesmo como sociedade civil, levando esse diálogo para outras instâncias quando as oportunidades acontecerem. A mais imediata é o Conselho Municipal, mas a gente também tem um contato com o Conselho Estadual, né? Onde a gente pode estar levando, tentando esse diálogo, quer dizer, algum canal já existe, né? O meu sonho é que a gente possa ter um fórum estadual num futuro, né? Mas é uma construção que é um tijolinho de cada vez, porque já não é fácil fazer o municipal, né? No futuro, a gente pretende estar fomentando para que o fórum estadual também aconteça e as políticas públicas vão reverberando do municipal ao estadual, quem sabe até o federal, mas com essa instância de organização de fórum para que a gente possa dialogar, né? O seminário vai vir no futuro para que a gente possa construir esse plano e nesse plano questões como essa discutidas hoje podem estar constando como políticas públicas desejáveis pelo setor,
Tá? É isso. Lucas, você quer me complementar? Eu queria te complementar, sim. A gente vai depois disponibilizar o Plano Municipal de Cultura, porque, assim, um exercício básico que a gente vai ter que fazer é pegar o Plano Municipal de Cultura e pensar dele nas suas metas e ações, o que é diretamente ligado ao nosso setorial, que é cultura alimentar e gastronomia. Então, a gente vai ver lá, tem várias ações, tem coisas que são específicas, tem coisas que não são específicas. Então, assim, pensar dali e trazer para o plano municipal setorial de cultura alimentar e gastronomia. E através dessas conexões, a gente realmente construiu o plano. E através do plano setorial, a gente, enfim, cobrar o poder público que essas ações sejam implementadas. Então, assim, as reuniões que a gente tem feito, porque quando você chega quando eu cheguei no conselho, o Flávio também chegou um pouquinho depois de mim, a gente fica um pouco perdido, assim, em como basear as ações, né? Como agir, o que fazer. E a gente resolveu fazer um processo de, primeiro, mapear mesmo pessoas que estivessem interessadas, enfim, descentralizar também, né, as ações e a busca por pessoas para trabalhar nesse plano, na construção desse plano. Então, a partir desse segundo mandato, eu acho que a ideia já é construir o plano. E, através do plano, a gente vai colocar ali tudo que a gente acha que deve ser implantado pelo poder público no âmbito municipal. E aí entra isso, assim, centros culturais, escolas, fazendo essa interlocução com a educação, enfim, feiras, enfim. A gente tem uma interlocução muito legal com a segurança alimentar também, o Comusan. E, então, assim, eu acho que o plano é a estrutura, é o escopo que a gente tem para poder colocar ali as ações que a gente acha que devem ser implementadas, né? Então, assim, eu acho que essa é a nossa ferramenta principal. Eu queria até fazer uma provocação aqui ao professor Zanito Menezes, não sei se a gente tem tempo para isso, mas acho que tem, só para ele dar tudo isso que a gente falou, se ele consegue dar um paralelo, um contexto histórico com isso tudo que a gente está comentando aqui, de educação e alimentação. Eu sei que a educação formal no Brasil não é uma coisa, né, do século XVIII, né, Zé? Mas, assim, acho que já tem paralelos aí. E aí, quer dar uma palavra para nós? Depois a gente pode até deixar o microfone aberto para quem quiser comentar alguma coisa, e aí a gente vai caminhando para o final da reunião. E aí, Lucas, boa noite a todo mundo. Eu estou aqui de convidado e agradeço muito o convite por estar ouvindo tanta coisa bacana que eu não sabia que estava acontecendo, né? A gente tem essa grande questão que as coisas acontecem na cidade da gente, a gente não acompanha tudo que está acontecendo. Então, fiquei sabendo aqui, acompanhei nas falas, né? Muita coisa interessante. E eu gostei muito do papo, acho que a gente estou disposto aí a dar a contribuição que for necessária. Eu acho assim, que tem algumas questões que estão me preocupando, pensando na educação, né? Pensando no tema da reunião. Tem algumas coisas que estão me preocupando no discurso nosso sobre alimentação. E aí eu queria aproveitar esse momento para dizer isso para vocês. Eu digo muito para os meus orientandos de História da Alimentação. Para quem não me conhece, eu sou historiador, sou professor do Departamento de História da UFMG, com cultura material e mais nos últimos anos com História da Alimentação. Já trabalhei muito com a história do abastecimento alimentar e agora volto a trabalhar com a história da alimentação. Eu acho que na questão da educação nós precisamos de afinar um pouco os nossos discursos no sentido de tratar a alimentação e a construção do gosto alimentar e as práticas alimentares no ambiente da educação formal ou informal, né, que se dá nas escolas públicas ou privadas, como se fosse algo que é uma obviedade, que é óbvio demais, mas que é um óbvio integrado a todas as outras obviedades da nossa vida. É tão importante quanto, não é mais importante do que nada, né? Eu estou ouvindo um discurso muito, não aqui hoje, graças a Deus, né? Mas eu estou ouvindo muito um discurso de afetividade, amor, a comida de verdade, a comida de mentira, como se isso fosse uma coisa da comida, e não é uma coisa da comida, né? Eu acho que o discurso, né, que eu ouvi que hoje, direito à alimentação, direito ao alimento, né,
eu acho que tem que ser ampliado para um direito a compreender o alimento como algo que diz de nós. Eu acho que essa é a grande questão que me incomoda. Não é o valor nutricional, não é apenas a construção de um gosto alimentar, é entender a alimentação que nós construímos como uma alimentação que é uma linguagem da nossa inteligência, é uma linguagem daquilo que a gente constrói como cultura. Então, ela é tão importante quanto a arte, ela é tão importante quanto qualquer manifestação da nossa cultura. Ela não é apenas uma representação material do que a gente, da nossa inteligência e da nossa linguagem. Ela é a nossa própria inteligência, a nossa própria linguagem, a nossa própria capacidade de transformar as coisas em linguagem. Ela diz de nós. Então, eu ando assim, acho que a gente precisa afinar os nossos discursos de dizer para as pessoas, olha, não tem alimento de verdade e alimento de mentira. Tem alimento bom e alimento ruim. Tem alimento ultraprocessado, que não é bom, e tem alimento com agrotóxico, que não é bom, e tem um alimento que é minimamente processado. Qualquer cozinha é um processamento alimentar. Então, a gente não pode demonizar processamento, não pode demonizar defensivos, que são, às vezes, necessários para o mundo ter alimento. Então, acho que o discurso nosso tem que ser um pouco menos ligado à afetividade. Tudo é afetivo, tudo é memória. Não é só o alimento que é memória, não é só o alimento que é a afetividade. Não é apenas a cozinha da avó que é boa. Uma cozinha contemporânea que a gente constrói, nós todos, cada um de nós que se avora aí a cozinha. Eu conheço poucos aqui, eu não sei, Lucas, Flávio, Cláudio, Laís. Acho que eu não conheço mais ninguém pessoalmente dos que estão aqui presentes, pelo menos eu não estou dos que eu estou vendo. Eu acho que todos nós vai à cozinha e processa criatividades, inventa coisas. Então, a gente tem que ter uma forma de educar as crianças e a juventude para ver valor na alimentação como inteligência humana. O valor da alimentação como algo que é óbvio, nós não vivemos sem alimentação, mas é uma obviedade que é cognoscente, que é cognoscível, que pode ser compreendida por todo mundo, que pode ser ensinada e que pode ser instrumento de conhecimento de si. A alimentação nossa diz do que a gente é, diz da nossa economia, diz da nossa história econômica, da nossa construção cultural. Então, acho que a gente tem que afinar o discurso para tratar menos a alimentação como se fosse algo excepcionalmente ligado a uma inteligência afetiva e mais algo que é próprio e que a gente, de forma inteligente, constrói. Eu fico muito preocupado, inclusive, com esse título de Belo Horizonte Cidade Criativa na Gastronomia, porque eu acho que vai acabar se transformando em um produto turístico aquilo que é aderente à população belo-horizontina. Transforma algo que é nosso em um produto comercializável. Então, acho que a gente tem que afinar os nossos discursos para a gente tentar levar uma ideia educativa de que o alimento é instrumento de construção de gosto, de construção de inteligências, de construção de identidades, e que ele é uma arte, ele é um fazer da nossa inteligência, da nossa cultura. E que é importante a gente conhecer e instrumentalizá-la, a alimentação com essa capacidade de nos dar a conhecer a nós próprios. O nosso alimento nos dá a conhecer a nós próprios. Obrigado aí pelo convite, continuem me convidando. Gostei muito. Muito boas falas. Eu acho que até esquenta meu coração um pouquinho saber que tem mais pessoas preocupadas com essa questão. Não que seja um problema virar um produto, mas esse título foi conquistado pelas políticas públicas sociais, mais até do que pela possibilidade de produto. E é nossa responsabilidade fomentar essas políticas públicas sociais da cidade com relação ao alimento, de forma que a venda como produto não apague essa construção, que valorize e que faça, assim, isso reverberar cada vez mais longe e mais dentro da cidade e fora dela. Belo Horizonte não é criativa na gastronomia porque se criou um dossiê
e propôs à Unesco que ela fosse. Ela é criativa na gastronomia porque a sua população, a sua periferia, o seu mundo comum do cotidiano construiu ela criativa. Então, isso é que eu acho que nós, né, que pensamos o alimento, temos que propor esse pessoal, olha, o Fórum de Gastronomia, por exemplo, olha, isso não é coisa de vocês, isso é coisa que, se vocês se afastarem da população, da aderência ao cotidiano da cidade, esse título não vai durar, vai se perder. A aderência à realidade, ao cotidiano, é que fez o Belo Horizonte ser criativa. Então, não se pode perder isso, essa dimensão, né? Apesar dessa impressão, dentro das discussões, até com o futurismo, está sendo super colocado esse olhar, sabe? Esse entendimento. Te trago isso aqui, porque recentemente tive a chance de participar de oficinas onde está sendo discutido, né, esse assunto. E é uma preocupação, sim, latente, não só da gente aqui, mas também de outros grupos, de que a gente consiga reverberar para além da obviedade do produto Cidade Criativa. Né? Então, está reverberando. Não somos os únicos e está reverberando. Construções possíveis virão aí, incluindo esse olhar que você está colocando. Obrigado, viu? E deixa eu só complementar uma coisinha que o Zé falou. Eu acho que assim, e além de tudo, além de não transformar isso só num produto, fomentar e, enfim, e buscar essas pessoas e dar visibilidade para esse, vou chamar de senso comum, no bom sentido, sabe? Que você falou do cotidiano, e para essas pessoas aparecerem, para essas pessoas serem, né, protagonistas da própria história delas, né, em relação a esse viés da alimentação que Belo Horizonte traz, né, no DNA aí. Mas é isso, muito bom. Alguém tem mais alguma complementação a fazer? Temos 3 minutinhos, se alguém quiser ter uma fala aí antes da gente encerrar. Nós vamos estar encerrando às 9h15, pessoal, até para não abusar da boa vontade de quem nos acompanha. Anderson está pedindo a palavra ali, tá? Pode abrir seu microfone, Anderson. Bom, primeiro, parabéns pela dinâmica. A gente percebe nitidamente que o tema é extremamente difuso, com vários pontos de vista. Eu só queria colocar mais uma lenha nessa fogueira, que é a questão da família moderna, né? É a família que vai diminuindo, é a questão da cozinha que vai perdendo esse espaço, a questão da cozinha funcional, né? Assim, e a cozinha funcional passa a ter a entrega, o iFood, porque isso é uma dinâmica do lar, né? O lar está se mexendo, né? Os filhos estão cada vez mais distantes do horário do almoço, do horário do jantar, quer dizer, então você tem aí um ambiente também para ser tratado, porque é isso que vai repercutir nesse momento futuro da alimentação, né? De tudo que foi dialogado aqui. Eu acho que é importante também a gente ter esse viés, porque muitas das coisas que são determinantes, elas são determinantes pelo mercado, né? E o que eu percebo hoje muito isso dentro de casa é essa questão da funcionalidade, né? Assim, as pessoas mais preguiçosas, elas querem tudo na mão. Então, assim, é um novo ponto para se interpretar. Só deixar essa contribuição aí para se pensar também. Obrigado, Anderson. Temos mais um minutinho. Alguém quer falar alguma coisa? Fernandinha? Eu ia só falar uma coisa dessa fala do José Milton, né? Para além de só ser um problema essa questão da dinâmica enquanto produto, né? Entender para quem que é esse produto, né? E quando você traz essa dimensão do cotidiano, ela nos leva à reflexão justo de entender que transformar isso num produto para fora, sem pensar em como que isso se torna uma acessibilidade comum, um bem comum dentro da cidade, é um problema muito grave, né? Faz com que a gente acabe trocando, porque como a moeda de troca é o dinheiro e ele acaba tendo um aquecimento maior enquanto turismo, faz com que a gente troque isso em detrimento de uma acessibilidade da população, de uma valorização associada a esse acesso, né? Não podemos retirar
desse usufruto desse produto, né, quem o construiu. Eu tenho falado muito que a Belo Horizonte, nós, Belo Horizontinos, não conhecemos nossa cidade de fato, né? Talvez o primeiro público-alvo de turismo seja o nosso interno. Nós temos que levar as pessoas da cidade a conhecerem melhor a cidade. Eu tenho falado muito isso ultimamente, porque assim, como vamos descentralizar se o nosso olhar para o turismo da cidade é sempre centralizado e o próprio Belo Horizontino não é atendido como um consumidor desse produto cidade possível, né? Acho que essa fala da Fernanda reverbera nisso e é super importante a gente entender. Não adianta vender o que a gente não conhece, de fato, né? Como possíveis produtos, a gente não conhece o nosso próprio produto de fato. Estamos sempre condicionados a quadrados, a grupos, ao hipercentro, né? E a cidade é muito mais que isso, a nossa história é muito maior que isso. Obrigado aí pela complementação, Fernanda. Super a ver assim, com as coisas que eu acredito e com as coisas que a gente acha que tem que ser construídas mesmo para o futuro. Mais alguma fala, pessoal? Aí só uma complementação. Fico pensando no circuito gastronômico de favelas, né? Sim. Que a gente tenha muito mais circuitos desse tipo e muito menos estações gastronômicas, como a gente tem pensado, assim, né, de alta que a gente conheça os nossos bairros e o que se come nos nossos bairros e pela periferia da cidade, né, Fernanda? Cada vez mais, né? Alguém falou alguma coisa? Que a gente não precise que essa periferia seja relida por uma alta para que a gente não continue simplesmente pegando esse produto que é construído nessas periferias ou no nosso interior, transformando em alta gastronomia e mantendo esse dinheiro abastecendo essas releituras em detrimento dessa construção inicial do alimento. Exatamente. Alguém pediu a palavra? Eu escutei uma voz masculina. Sou eu, Flávio. Boa noite. Já virou 9h20, tá, gente? Vamos lá, Lino. Então tá, boa madrugada. Aqui, querido. Não, eu queria só aproveitar esse espaço, Flávio, para agradecer o Marco Melendes, que aparece aí com esse chapelão de mexicano. Ele é morador aqui da capital. Eu convidei para esse fórum porque ele está desenvolvendo uma pesquisa sobre, abre aspas, similaridades entre a nossa cozinha mineira e a cozinha mexicana. Em breve, esse fórum aqui vai ouvir falar sobre isso. Queria registrar isso aqui e agradecer o Marcos por ter aceitado o meu convite. Muito bom, temos aí a presença do Marco. Foi bom você ter mencionado aí como que se deu essa presença e falar um pouco sobre isso. Obrigado aí pela presença, Marco. Obrigado pela presença de todos, na verdade, né? Nós oscilamos entre 21 a 22 pessoas que ficaram presentes durante toda a reunião. É quase um recorde isso, porque realmente não é fácil. As pessoas vão vazando das reuniões ultimamente, mas eu acho que esse tema interessa a todos que estão aqui de alguma forma, né? E espero que a gente tenha contribuído aí, trazendo mais informações, novos olhares. A gente vai ter uma reunião do Fórum no mês que vem. O Saliva, por favor, já tem gente aqui querendo entrar para o Saliva. Deixa aí o contato para a gente no chat, tá? E também para a gente poder publicizar nos grupos do Fórum, tá? Vai ser muito legal a gente estar engrossando esse caldo, né? Também do Saliva, que é um grupo que tem sido tão interessante assim, a construção que vocês têm feito e as reverberações que vocês têm feito. Obrigado ao Grupo Saliva pela presença, tá? Eu achei muito boa a reunião. Eu não sei se vocês nos convidaram, se nós nos convidamos para a reunião, mas eu adorei participar com vocês de uma reunião do Saliva com o Fórum. Lucas, encerrar, por favor. Gente, também gostaria de agradecer, achei muito pertinente o tema, né? E assim, as pessoas que participaram, acho que foi uma seleção bem espontânea e interessante, assim, com visões bem particulares, assim, né, desse tema. E assim, é lógico que a gente nem penetrou lá no fundo do negócio, mas mas impossível, né? Não dá, ele é denso. Mas vamos continuar com esse papo numa outra ocasião e depois a gente vai encaminhar para todo mundo o Plano Municipal de Cultura,
que aí, assim, aí fica mais fácil de visualizar o que, né, quais são as possibilidades, enfim. Porque essa construção ela tem que ser feita, sabe? É uma possibilidade que a gente tem de participar da formulação de política pública do município que talvez a gente ainda tenha aqui em Belo Horizonte, né? A gente não sabe o que vai acontecer para frente. Então, eu acho que é um momento de participação mesmo, assim. Acho que cada um tem algo a contribuir, isso eu tenho certeza. E vamos fazer essa construção de uma forma coletiva, né? Como a gente propõe. Eu começo meu segundo mandato agora como suplente no conselho e logo mais a gente ainda não, entrando na questão técnica, a gente ainda não elaborou o regimento interno do fórum, que é importante também. Então, a gente, através das reuniões, a gente tem a lista de presenças, então, assim, a gente vai até ver, talvez, assim, participou uma vez do fórum, já é membro do fórum, né? Vai ter uma mesa diretora, presidência, tudo mais, para ter uma organização, mas, assim, já é membro do fórum. Então, vocês já estão aptos a contribuir e a participar outras vezes também. Agradeço aí, pessoal do Saliva, todo mundo que participou, que deu a contribuição, os que ficaram quietinhos também, estavam aí participando, com certeza, a mente fica funcionando. E é isso, uma boa noite para todos e todas, e vamos seguir em frente. O Jorge está pedindo a palavra antes da gente encerrar. Espera aí, tem mais um. Não, só agradecer mesmo vocês terem topado essa interlocução com o Grupo Saliva e dizer que a gente está muito aberto a construir, inclusive, essa dinâmica de políticas públicas. A gente tem aí um corpo de pessoas de áreas diversas para compor, desde um pensamento crítico sobre alimentação até uma produção diversificada de alimentos, né, que faça frente a essas discussões políticos sociais que a gente tem colocado. Tem muito cozinheiro no grupo. Enfim, estamos muito abertos a construir essa ponte, esse lugar aí de atuação, tá bom? Então, estamos aí. Jorge, abra seu microfone. Oi. Não vou tomar tempo, não. Fiquei... Tá ouvindo, né? Não sei se esse fone funciona. Tá funcionando. Deixar um abraço e vou te cobrar de vocês dois um assunto que eu queria ter debatido, mas preferi ouvir hoje, primeira vez que eu estou participando, sobre esse desmonte das políticas públicas. Acho que a Ju, né, colocou, você disse que iria marcar uma reunião, então já estou sugerindo, cobrando, que está só piorando, né? A questão dos alimentos ultraprocessados, cada dia piora, né? Plano de aquisição de alimentos, enfim. E fora Bolsonaro. Um abraço. Vamos ter que trazer esse tema mais e mais vezes para as nossas reuniões, com certeza, Jorge. Obrigado aí pela fala. Gente, um abração a todos. É difícil dizer adeus, é horrível encerrar, né? Mas a gente tem que encerrar em algum momento. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Aguardem, a gente vai estar divulgando aí o dia e o horário da próxima reunião e o tema. Se vocês já estão todos convidados, né? Mas vão estar recebendo via e-mail aí a chamada e tudo. Eu acho que foi bem legal e aguardo vocês na próxima. A gente só falar mais uma coisa aqui, é que para a gente conseguir implantar isso, a gente tem que criar alguns GTs, né, os grupos de trabalho. Então, depois a gente vai mandar o plano e quem se habilitar a participar dos GTs, a gente forma os GTs e começa a discutir assuntos específicos. Eu acho que é interessante também, assim, no nível de mais praticidade sobre essa questão do plano. Então, chega de falar. Tchau para vocês. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado.